Olha só, eu falei que voltaria para a gente fazer aquela retrospectiva, fazer aquela revisão, porque a aula de hoje foi sobre polímeros, né? Monômeros, polímeros, reações de polimerização e etc. Então, olha lá o que nós aprendemos. Poli quer dizer muitos, mero quer dizer parte, então muitas partes unidas quer dizer muitos monômeros unidos para que chegássemos aos polímeros. E os polímeros, eles correspondem ao agrupamento de monômeros que ao se ligar vai formando a macromolécula, não é isso? Então, poli, muito, mero, parte. A reação que forma os polímeros é chamada de polimerização. E aí, não existe polimerização sem monômeros. Porque monômeros são pequenas moléculas capazes de ligarem-se com outros monômeros, dando origem aos polímeros, né? Que são moléculas maiores. A união de duas moléculas conhecidas como monômero recebe o nome de dímero. E a união de três moléculas de monômero, três, então significa que podemos atribuir trímero, né? Então, monômeros, 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 monômeros. Então, monômero, dímero, trímero, e assim sucessivamente, até chegar nos polímeros, mas através das reações de polimerização. Os polímeros podem ser polímeros sintéticos ou polímeros naturais. Os polímeros sintéticos, geralmente, eles são classificados pelos tipos de reações que acontecem para a sua formação. E esses polímeros sintéticos, então nós teremos os polímeros que é obtido através de adição ou através de condensação. Entre os polímeros sintéticos, nós podemos observar que, através do monômero acetato de vinila, se você observar lá aí, meus alunos, dá para ter uma ideia mais ou menos que função orgânica você passa a observar. Quando eu tenho, então são o quê? Aqueles sais orgânicos, aqueles compostos orgânicos, mas na realidade envolvendo a função dos ésteres, tá bom? Então, só lembrando aí que eu falei para vocês o seguinte: quando vocês estiverem observando as estruturas moleculares, procure se ligar em que função orgânica pertence. Então, acetato de vinila, que é o monômero, produzindo, ou seja, formando o poliacetato de vinila, você está envolvendo vários grupos funcionais dos ésteres. É mesmo? Ótimo. Então, na sequência, os polímeros de adição, quando as substâncias usadas na geração, eles apresentam ligações duplas entre os carbonos. E aí vai ocorrer a polimerização, onde a quebra da ligação vai gerar novas ligações simples. Já os polímeros de condensação são moléculas formadas, moléculas grandes, macromoléculas formadas por meio de reações de polimerização, onde os monômeros iguais, né, moléculas iguais, ou diferentes, vão se unindo e vão eliminando, além do polímero, outras moléculas que não são polímeros. E entre essas moléculas eliminadas, nós temos a água, o cloreto de hidrogênio, a amônia, o cianeto de hidrogênio. Então, vocês viram, nós vimos aqui exemplos de reações de condensação. Quando a polimerização acontece por reações de condensação, é aí que nós temos também a policondensação. E olha aí, ó, um álcool reagindo com com um alcano, então o hidrogênio com a hidroxila vai formar água, por isso é condensação, tá legal?
Só que as condições têm que ser na presença de catalisador, pressão, temperatura, enfim. Então, agora, nós fizemos aquela breve revisão do que significa polímeros, polimerização, né? Aí, o que nós queremos agora? Que você, aí na sala de aula, realize a sua atividade, sabendo que logo, logo também eu voltarei para comentar cada questão dessa atividade. Boa sorte para você e voltaremos em seguida, tá bom? E agora, você que realizou a sua atividade de sala, preste bem atenção. Você está aí, ó, pode ir com seu colega, eita, vamos ficar de olho aí que o professor Almeida agora vai fazer o comentário de cada questão da atividade de sala que nós fizemos, porque é exercitando que você vai aprendendo, tá bom? Então, no Tirando Dúvidas de agora, vamos ver essa questão de número 1. Lexan é um plástico transparente, como o vidro, e tão resistente quanto o aço. É empregado na fabricação de janelas à prova de bala e visores dos capacetes de astronautas. O Lexan apresenta a estrutura. E olha só, hein? Vocês estão lembrados que aí, ó, na revisão eu falei, fique de olho na estrutura molecular dos compostos que você aprendeu quando estava as nomenclaturas, propriedades, grupos funcionais, enfim. Então, e aí, ó, só em eu ter feito aquele comentário, você com certeza já sabe a resposta certa, né? Então, olha aí, ó. O Lexotan apresenta essa estrutura molecular. É um polímero, hein? A partir de um monômero foi unindo-se, foram chegando a polímero. Pode afirmar que o Lexan é um poliamida, um poliéster, um policarbonato, um policetona ou um poliéter. Você, ao visualizar a estrutura do Lexan, que é o nome usual, comercialmente falando, e aí, dessas 5 funções apresentadas, A, B, C, D, E, qual delas você escolheu como a resposta correta? Vamos lá, então? Olha só. Se você escolheu que trata-se, olha, policarbonatos. Então, você tem aí, ó, várias estruturas que caracterizam policarbonatos. Não é propriamente um éster, mas são ésteres que foram transformados em polímeros que virou carbonatos, ok? E aí, a alternativa D, o Lexan, que apresenta a estrutura. Parece um éster? Sim, mas na realidade, em forma de polímero, então é considerado como policarbonato. Carbonato por causa exatamente desse, ó, que é derivado dos ésteres, né? Você pode ver que realmente tem algo a ver, mas devido ao ter... O que é carbonato? Lá na química orgânica, inorgânica, vocês viram? Quando tivesse CO3, Na2CO3, carbonato de sódio. CaCO3, carbonato de cálcio. Então, observando a estrutura, você agora não vai esquecer, tá bom? E muito importante é a gente ficar de olho, porque realmente são polímeros que envolveram reações de ésteres, mas, no geral, trata-se de policarbonato. A segunda questão diz o seguinte: a polimerização por adição
consiste na reação entre moléculas de uma mesma substância, na qual em sua estrutura ocorre uma ligação dupla entre dois átomos de carbono que vão formando polímero. E o polietileno é um exemplo de polímero formado por reação de adição. Considere as seguintes substâncias. 1. Olha aí. 3-bromo, prop, 1-eno. 2. Tetrafluoretano. 3. Propano, 1-ol. 4. Cloroeteno. E aí? Essas afirmações são dadas para vocês, ok? Na sequência, as que poderiam sofrer polimerização por adição são 1 e 2, 1 e 3, 1 e 4, 2 e 3, 2 e 4 na letra E. Então, voltando lá. Então, para você entender sobre a reação que acontece, foi dado, né, enunciado as fórmulas moleculares. Dando as fórmulas moleculares, você ia escrever o quê? A estrutura do composto, a fórmula estrutural. Então, dos compostos 1, 2, 3 e 4. Cloreteno, gente, cloreteno, está lembrado lá do vinil? Que ele junto, monômero de cloreto de vinila? Então, ali era o nome usual, que é o cloreteno. Ótimo. Então, se você, ao conhecer a forma molecular, ao conhecer o nome, escreveu a estrutura, com o embasamento que você tem de reação de polimerização, aí seria possível você chegar na alternativa correta, que poderia ser a letra A, que poderia ser a letra B, a letra C, a letra D ou a letra E. Mesmo assim, se você teve dúvida, vamos lá então? Olha só, a resposta correta para essa questão seria a letra C. As que poderiam sofrer polimerização por adição são os compostos 1 e 4. Quem era o 1? 3-bromo próprio, 1N e 4, o cloreteno. Então você vê que os alcenos, eles têm o quê? Dupla ligação. E quando tem dupla ligação, à medida que se adicionam os hidrogênios ou átomos quaisquer, uma das ligações se rompe e aí você passa a ter, ok, compostos formados. Portanto, reação de adição, quando você tiver alcenos, pode ir lá. Por quê? Geralmente, aquelas que têm alcanos, geralmente acontece por substituição. Então, aqueles compostos que são insaturados são mais propensos a sofrer reações de adição. Então, o monômero, que é insaturado, quando ocorre a adição, vai acontecendo o quê? Formação de polímeros saturados. Tá legal? Por isso que a alternativa correta foi a letra C. E aí, o comentário. 1 e 4. 3-bromo próprio, 1N e o cloreteno, que na polimerização por adição são formados a partir de monômeros que devem ser compostos insaturados. Portanto, o composto deve conter ligações duplas iniciadas na nomenclatura por eno. Então, você vê que eu fiz todo o comentário. Lembrando, meu aluno, se preocupe não, hein? Você está apenas na atividade de sala, não é uma prova. Você está no processo de aprendizado, então todos os comentários em paralelos, adicionais que estamos fazendo durante a aula é para o seu aprendizado, legal? Temos ainda o Se Liga no Enem, que nessa questão 3 diz o seguinte:
O Prêmio Nobel de Química de 2000 deveu-se à descoberta e ao desenvolvimento de polímeros condutores. Esses materiais têm ampla aplicação em novos dispositivos eletrominescentes, que são os conhecidos como LEDs, células fotovoltaicas e etc. Uma propriedade-chave de um polímero condutor é a presença de ligações duplas conjugadas ao longo da cadeia principal do polímero. Diante desse enunciado, um exemplo desse polímero é representado pela estrutura. E aí, olha só, o que são realmente lá no enunciado. Ó. Uma propriedade-chave de um polímero condutor é a presença de ligações duplas conjugadas ao longo da cadeia principal. Quando vocês aprenderam sobre ligações químicas, então a gente viu, olha lá, ligações alternadas, ligações conjugadas, e falamos muito, né? Durante as abordagens, durante a aula. E aí, qual seria, portanto, a alternativa questão correta para esta questão? Seria a letra A, a letra B, a letra C, a letra D e a letra E. Uma vez que vocês estão vendo N, né? Quer dizer, muitas moléculas de monômeros na formação do polímero. Logo, nós temos aí, ó, a resposta D. Por quê? Porque se você, quando o comando da questão quer um polímero que apresenta na sua estrutura ligações duplas conjugadas, ou seja, ligação dupla seguida de uma simples e depois de outra ligação dupla e assim por diante. E o polímero do item D apresenta uma ligação dupla entre dois carbonos. Quando nós olhamos para o polímero completo, teremos uma dupla seguida de uma simples. Então, são polímeros que têm, conforme falou, lá um exemplo de polímero representado por essa estrutura aí. Tá legal? O que realmente nós vimos nessa aula, meu caro aluno? Nós vimos nessa aula a aplicação de muitos conceitos que aprendemos tanto lá no primeiro ano, no segundo e no terceiro. Então, tudo que nós aprendemos anteriormente, nessa aula de polimerização, nós trabalhamos. Reações químicas, reações orgânicas, ótimo. Nós vimos também o que significa monômeros. Então, são partes, moléculas pequenas, que unem umas às outras, formando moléculas grandes, que são polímeros. Agora, as condições, temperatura, pressão, muitas vezes catalisadores. Então, essas condições para que a reação aconteça, nós aprendemos no segundo ano. E com relação a ligações, ok? Com relações lá também no primeiro ano, a gente aprendeu sobre massa molar, massa molecular. O que eu digo aqui, preocupado com o seu aprendizado, com o seu futuro, é que não desperdice tempo. Fique atento às aulas. Então, conheça bem o material que você está trabalhando. E quando terminar a aula, não fique ligado somente no que você viu. Então, procure fonte de informações, livros, revistas, referências bibliográficas, links, para que você possa crescer naquele conhecimento, tá bom? Então, nós vimos aqui sobre polímeros, mas nas próximas aulas teremos mais polímeros pela frente. Valeu? Um grande abraço, boa sorte e até a próxima aula.